Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do Torcedor Vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E no vídeo de hoje vamos falar aí sobre essa semana importantíssima para o futuro do Vasco da Gama, uma semana importante tanto para o futebol quanto para a política do clube, porque quarta-feira já temos outro jogo, um jogo importantíssimo, um jogo que o Vasco precisa ganhar, e também temos aí nessa semana possivelmente a definição e a posse do novo presidente do Vasco da Gama, podendo tanto ser Levenciano ou Jorge Salgado. Chegamos aí no dia 18 de janeiro e ainda não temos uma definição de quem será o presidente do Vasco. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre as novidades desse processo eleitoral, vamos falar também sobre ali o processo que está correndo a 40 sócios torcedores, sócios votantes do Vasco da Gama, explicar tudo que está rolando, explicar esse processo e, é claro, trazer todas as novidades. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo aí para todos os vascaínos, para eles ficarem informados com tudo que tá rolando. Vascaíno ajuda Vascaíno, tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação e começando, é claro, a falar sobre o futebol do Vasco, que é independente de política, independente de tudo que está acontecendo na parte externa, na parte de fora das quatro linhas, a gente tem que pensar no nosso time, a gente tem que pensar no Vasco, porque aí o Vasco está correndo chances claras de um quarto rebaixamento. Então não tem como a gente só ficar falando de política, senão a gente vai esquecer do mais importante, que é o Vasco dentro de campo, o Vasco brigando para permanecer na primeira divisão, e esse que tem que ser o foco. É claro, nos preocupamos com a parte política, mas o foco tem que ser o Vasco dentro de campo, porque o presidente passa, mas o Vasco da Gama fica. Então falar aqui, é claro, da parte de dentro, da parte do futebol. Tivemos uma derrota ridícula para a equipe do Coritiba no sábado, injustificável, um Vasco realmente com um a menos, que foi muito difícil buscar o resultado. Acredito que se tivesse de igual para igual, o Vasco iria ganhar com muita facilidade, porém com a menos, com a expulsão da Henrique acabou dificultando muito, porém já temos outro jogo, então já temos que esquecer o que aconteceu sábado e pensar no próximo, quarta-feira, contra a equipe do Bragantino, o Bragantino que vem de uma derrota muito boa, ganhou ontem, então já tá ali muito fora da zona de rebaixamento, nem corre mais perigo de ser rebaixado, e quarta-feira enfrentamos o Bragantino em São Paulo, um jogo importantíssimo, um jogo que pode definir aí o futuro do Vasco, porque hoje também tem jogo do Bahia, e caso o Bahia ganhe, o Vasco cai de posição. O Vasco agora está em 15º, cai para 16º, fica somente a uma posição do campeonato ali, da zona de rebaixamento. Então quarta-feira é um jogo importante, já avisando, hoje já tem treino, terça já tem treino, visando ali o jogo de quarta-feira, e tem que ganhar para sair de vez dessa zona da degola, enquanto essa briga política permanece no meio do nosso clube. É lógico, temos o nosso lado político, isso é inegável. Se você é torcedor do Salgado, se você acha que ele tem que ser o presidente, se você é torcedor do Leven, é lógico, cada um tem o seu lado, temos que nos respeitar, mas sem dúvida nenhuma estamos cansados dessa briga política, dessa indefinição, e queremos logo que isso chegue ao fim, para que esse ano, essa temporada possa acabar logo e um novo ano possa começar. E falando em briga política, é claro, todo dia eu venho aqui, todo dia eu trago as novidades para vocês. E temos novidades, e temos inclusive muitas novidades, porque ontem tivemos a notícia aí que 40 sócios torcedores há um tempo atrás, eu já até inclusive fiz um vídeo falando sobre isso, entraram com uma ação na justiça no objetivo aí de anular as eleições de dia 14, que deram a vitória a Jorge Salgado, e apontar ali as possíveis fraudes que aconteceram ao longo dessa eleição, ao longo, né, desse pleito que ocorreu no dia 14 de forma online. Então 40 sócios votantes se juntaram ali numa ação feita pelo Dr. Alexandre Carvas, um advogado aí, participante de diversas lives desse YouTube, de canais vascaínos. Ele puxou a ação, ele era o cabeça dessa ação ao lado ali de 40 sócios votantes, porém a juíza viu essa ação e, é claro, chegou a uma definição, e a definição não foi nada favorável a esses sócios torcedores, a esses sócios votantes, né, do Vasco da Gama. E o que aconteceu? A do juíza, nome dela é juíza Kátia Xilene,
ela extinguiu o processo, sem apreciação do mérito em que os 40 sócios pediam a anulação. E além disso, além de não dar validade a essa ação, além de não considerar essa ação como válida, ainda processou esses sócios votantes no valor aí de R$10 mil de uma multa para cada sócio votante do Vasco. Então, 40 sócios no geral, uma multa de R$400 mil, um valor absurdo, um valor muito alto. Acredito que R$10 mil hoje em dia para qualquer pessoa, ainda mais no momento que vivemos, é um dinheiro muito forte, é um dinheiro muito alto. Então realmente um grande problema aí foi gerado nos apoiadores, né, nesses 40 sócios que foram ali na justiça para tentar favorecer o lado de Levinciano, algo muito complicado, na minha opinião. É claro, não conheço dessa parte jurídica, então não posso opinar muito sobre isso, mas eu achei meio que um absurdo esses torcedores entrarem na justiça e ainda receberem a multa de R$10 mil, algo realmente que imagino que ninguém esperava, nenhum torcedor esperava essa situação. Então, algo complicado, e agora vamos esperar, e ela ao longo, né, dessa ação, ao longo da resposta dada a essa ação, por negar, não considerar essa ação feita por Alexandre Carvalho, ela falou diversas frases. Eu vou trazer algumas delas para vocês. Algumas foram assim, a explicação para essa multa. Ela falou o seguinte: através de comportamento altamente reprovável, serve-se de instrumento para atrapalhar, retardar, tentar fraudar ou fraudar, impedir a concretização das decisões judiciais. E ali o motivo, a conduta da ação dela foi a seguinte: a conduta verificada nesses autos, no caso na carta enviada ali à Câmara Civil do Rio de Janeiro para tentar anular o pleito do dia 14, ela falou o seguinte: revela verdadeiro intento de empobrecer a democracia, transformando o poder judiciário no famoso tapetão, termo tão conhecido no mundo futebolístico. E aí, por fim, ela encerrou falando o seguinte: luta de grupos rivais pela diretoria do centenário clube, que tantas glórias já viveu no passado, mas a continuar esse estado de coisas, não duvido de que no futuro acabará arruinado. E eu vou dar, é claro, a minha opinião. Eu não sei se ela poderia, inclusive, falar sobre isso, dar a opinião, falar sobre arruinamento do Vasco da Gama. É claro, ela tá ali dando a sua decisão, falando sim, não. Mas ela não pode, acredito eu, não sei, né, dar a sua opinião, falar de um clube arruinado, se meter literalmente dentro do Vasco da Gama. É uma situação muito complicada, é algo que realmente tem que ver, tem que observar, tem que analisar esses 40 sócios, que é claro, fico preocupado porque tem pessoas do outro lado, chegar uma multa de R$10 mil, independente se a atitude foi certa ou errada, a gente tem que se preocupar e que tudo dê certo para esses torcedores, porque são vascaínos que nem a gente, independente se você é do lado de Jorge Salgado, se você é do lado de Sérgio Fria, você tem que se preocupar aí com as pessoas. São 40 pessoas entrando na justiça e recebendo uma multa de R$10 mil, então que dê tudo certo para cada uma delas, que essa multa realmente não fica aí nas costas de cada torcedor que queriam, de certa forma, o bem do Vasco da Gama. Então ali, a liminar agora não está mais, a juíza cancelou, ou seja, mais um recurso ali que não avançou na justiça, mais um recurso cancelado de várias tentativas de Levinciano na justiça, até essa não foi do próprio Levinciano, mas ali foi uma tentativa de colocar ele na presidência. Agora o que falta para esclarecer tudo é a ação de Roberto Monteiro, né, tentando também invalidar as eleições do dia 14, que já está inclusive nas mãos do juiz do TJRJ, o Tribunal de Justiça, e a ação do Partido Solidariedade, que está aí no Supremo Tribunal Federal. Então agora só restam duas ações, com o objetivo, né, de invalidar o pleito do dia 14 e validar o pleito do dia 7. Agora é aguardar uma das últimas cartadas aí de Levinciano para que ele seja considerado o presidente do Vasco da Gama. Lembrando só que a posse já está marcada, a posse momentaneamente está marcada para o dia 25 de janeiro, sem ser essa segunda hoje, na próxima, né? Então realmente é aguardar agora, aguardar a resposta do próprio Vasco da Gama, porque o Mussa e o Otto entraram ontem também com pedido de reivindicação, tentando passar essa posse aí para sexta-feira. Então vamos ver no que vai dar, vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto o Jorge Salgado vai ser empossado presidente do Vasco, mas como eu falei, uma semana longa, decisiva, que tudo pode mudar aí a qualquer momento. E Levinciano, inclusive, foi através de suas redes sociais e respondeu um post, né, um comentário que falava ali sobre a frase feita pela juíza. A juíza falou o seguinte: o pleito eleitoral já se encerrou. O resultado das urnas proclamou um vencedor e o judiciário já chancelou o processo eleitoral. A esse resultado todos devem se render, vencedores vencidos, opositores desgostosos e insatisfeitos. Ela falou isso e Levinciano foi e comentou
a seguinte mensagem com relação a essa frase, a essa oração feita pela juíza. Quando chega ao ponto de alguém rir de um cidadão comum não ter o direito de pleitear um direito, seja ele qual for, é porque o país chegou no fundo do poço. Então uma crítica de Levenciano a essa atitude, a essa ação rejeitada pela juíza, né, a essa interferência da juíza negativamente nessa ação feita pelo Carvas e por torcedores vascaínos. E agora realmente é aguardar, não temos muito o que fazer, não temos mais o que fazer e o que esperar dessas eleições. Canais de YouTube, inclusive ontem, vieram falar que dia 25 Levin ia ser proclamado o presidente do Vasco da Gama, estaria certo. Não sei se... Acredito que não seja aí vias corretas, acredito que não sejam informações de fato verdadeiras e afirmativas com relação a essa posse de Levenciano, porém assim, chance dele ser o presidente, assim, chance de Jorge Salgado permanecer na presidência, as chances inclusive de ter uma terceira eleição. Então volto a repetir, volto a falar, até há uma indefinição muito grande, esse processo eleitoral do Vasco gigantesco que já dura mais de 2 meses, então nós torcedores vascaínos, não sabemos mais o que esperar, não sabemos mais o que aguardar desse processo eleitoral do Vasco da Gama. E volto a repetir, enquanto brigam pelo poder, porque isso não deixa de ser uma briga pelo poder, o Vasco da Gama, o nosso amado gigante da colina, sangra. A gente vê aí uma derrota para o Coritiba, a gente vai ter jogo quarta-feira e o Vasco nessa indefinição política. Inclusive um ex-jogador que acabou de sair falou que essa briga política do lado externo, né, do campo atrapalha dentro de campo, atrapalha o rendimento dos jogadores. Então realmente é difícil, é duro, é triste ver o Vasco passando ano a ano, porque em 2017 foi a mesma coisa, por essas brigas, por esses processos eleitorais aí que acabam atrapalhando muito a história do Vasco da Gama e acabam atrapalhando muito o andamento do Vasco da Gama. Então, esperar aí que uma decisão favorável possa acontecer, esperar aí que o novo presidente possa ser urgentemente proclamado, que ele possa tomar posse, possa dar andamento ao seu projeto, à sua gestão e que as coisas boas possam voltar ao Vasco da Gama e que, é claro, a honestidade, que é claro, o melhor, que é claro, a decisão correta venha aparecer e a decisão correta venha ganhar, venha vencer. A gente não quer mentiras, a gente não quer ilegalidade, a gente não quer golpes, a gente não quer palhaçada, a gente quer que a justiça dê respeito e faça o Vasco da Gama com respeito, que respeite a instituição e que respeite principalmente os torcedores vascaínos, que é isso que nós precisamos, respeito, porque a gente não está tendo realmente nesses últimos 10, 20, 30 anos de Vasco da Gama. Mas rapaziada, esse foi o vídeo, com um pequeno desabafo aí no final de tudo que está acontecendo. Agora é aguardar uma semana longa, na parte da tarde eu volto com um vídeo para vocês. Se você curtiu, eu vou te pedir para deixar o seu like. Tô na meta agora de bater os 22 mil inscritos, mas eu preciso da sua ajuda. Então já se inscreva, já deixe seu like, deixe seu comentário de tudo que você acha sobre esse momento conturbado que o Vasco está vivendo nesses últimos anos. Mas vamos que vamos, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.